Você já terminou um dia cheio, mas em vez de sentir alívio, pensou: eu poderia ter feito mais? Você trabalha, estuda, resolve problemas, tenta dar conta de tudo. Mas quando para por um segundo, sua mente aparece com uma cobrança nova. Você demorou demais. Isso não ficou bom o suficiente. Você deveria estar mais adiantado. Todo mundo parece estar melhor que você. E, de repente, você percebe uma coisa estranha. Não importa o quanto você faça, parece que nunca é suficiente. Isso não é só falta de organização. Isso pode ser o ciclo da autocobrança. E hoje, você vai entender esse ciclo de forma simples. Bem-vindo ao Mente em Palitos, um lugar para entender sua mente de forma simples, leve e visual. E antes de começar, este vídeo não substitui ajuda profissional, mas pode te ajudar a perceber padrões internos que talvez estejam te cansando mais do que você imagina. Autocobrança é quando você exige muito de si mesmo. Até certo ponto, se cobrar pode parecer útil. Ela pode te ajudar a lembrar de responsabilidades, pode te motivar a melhorar, pode te fazer prestar atenção no que importa. O problema começa quando a cobrança deixa de ser uma ferramenta e vira uma voz interna que nunca fica satisfeita. Não importa se você fez bastante, ela diz que dava para fazer mais. Não importa se você tentou, ela diz que você deveria ter tentado melhor. Não importa se você está cansado, ela diz que cansar é desculpa. E quando isso acontece, a autocobrança deixa de te orientar. Ela começa a te prender. O ciclo geralmente começa com uma expectativa alta demais. Você não pensa apenas, eu quero fazer algo bom. Você pensa, eu preciso fazer perfeito, preciso dar conta de tudo, preciso ser rápido, preciso agradar todo mundo, preciso não errar. E o problema é que essa meta interna nasce tão pesada que antes mesmo de começar, você já sente pressão. É como olhar para uma escada enorme e acreditar que precisa subir tudo de uma vez. A tarefa pode até ser possível, mas a expectativa transforma o começo em ameaça. Depois vem a pressão interna. A mente começa a repetir: vai logo, não erra, faz melhor, não decepciona. Você deveria conseguir. E por fora, talvez ninguém perceba. Você pode parecer funcional, pode estar trabalhando, pode estar respondendo mensagens, pode estar fazendo o que precisa, mas por dentro parece que existe alguém te empurrando com força. Só que pressão demais não cria clareza, ela cria medo. E quando você está com medo, sua mente não fica mais livre para criar, pensar ou agir com calma. Ela entra em modo sobrevivência. Com tanta pressão, aparece o medo de falhar. Você começa a pensar: e se eu não conseguir? E se ficar ruim? E se alguém julgar? E se eu provar que não sou bom o suficiente? E aí uma tarefa simples começa a parecer maior do que realmente é. Mandar uma mensagem vira um problema. Começar um projeto vira um peso. Pedir ajuda vira sinal de fraqueza. Descansar vira culpa, porque quando você se cobra demais, qualquer erro parece uma ameaça à sua identidade. Não parece apenas eu errei, parece eu sou um fracasso, e isso machuca muito mais. Depois do medo, normalmente acontecem duas coisas: ou você trava, ou você exagera. Às vezes a pressão é tão grande que você simplesmente não consegue começar. Você enrola, evita, procrastina, abre outra aba, pega o celular, deixa para depois. Não porque você não liga, mas porque ligar demais transformou a tarefa em ameaça. Em outros momentos você vai para o outro extremo, faz tudo correndo, aceita mais do que consegue, revisa 1000 vezes, não para, não descansa, tenta compensar a sensação de insuficiência com esforço extra. Travamento e excesso parecem opostos, mas muitas vezes vêm da mesma raiz: medo de não ser suficiente. Aí você finalmente faz alguma coisa, entrega, termina, resolve, cumpre. Mas em vez de reconhecer o esforço, a sua mente pega uma lupa e começa a procurar defeitos. Poderia ter ficado melhor. Você demorou demais.
Isso foi o mínimo. Qualquer pessoa faria. Você só teve sorte. E aquilo que poderia virar satisfação vira análise, comparação e crítica. Você não absorve a conquista. Você apenas usa o resultado como prova de que ainda precisa melhorar. E assim o descanso nunca chega, porque sua mente transforma cada chegada em um novo ponto de partida. Então entra a culpa. Culpa por não ter feito mais, culpa por não ter feito melhor, culpa por estar cansado, culpa por descansar, culpa por não estar no mesmo ritmo dos outros. E a comparação piora tudo. Você olha para o lado e pensa, ele consegue, ela está mais avançada, todo mundo está evoluindo, só eu estou atrasado. Mas você está comparando a sua vida inteira com um recorte da vida dos outros. Você vê o resultado deles, mas não vê o cansaço, não vê a insegurança, não vê a bagunça por trás, não vê os dias em que eles também duvidam de si mesmos. Mesmo assim, a sua mente usa essa comparação para apertar ainda mais a cobrança. E então, o ciclo recomeça. Você sente culpa, para aliviar a culpa, cria uma expectativa ainda maior. Com expectativa maior, vem mais pressão. Com mais pressão, vem mais medo. Com mais medo, você trava ou exagera. Depois se critica, depois se culpa e promete: da próxima vez, vou fazer melhor. Só que essa promessa não vem de cuidado, vem de punição. E punição pode até gerar movimento por um tempo, mas também gera exaustão. A autocobrança parece te empurrar para frente, mas muitas vezes ela só te faz correr em círculos. A parte mais difícil é que a autocobrança parece convincente. Ela aparece como se fosse responsabilidade, como se dissesse: eu só quero que você melhore, eu só quero te proteger de errar, eu só quero garantir que você não fique para trás. E às vezes ela até te ajudou no passado. Talvez você aprendeu que precisava se cobrar para ser aceito. Talvez recebeu elogio quando aguentava tudo calado. Talvez percebeu que errar trazia crítica, vergonha ou punição. Então sua mente criou uma estratégia. Se eu me cobrar antes, talvez ninguém precise me cobrar depois. Só que uma estratégia que te protegeu antes pode te machucar agora. O problema não é querer melhorar. Querer crescer é saudável. Querer aprender é bonito. Querer fazer bem feito é importante. O problema é tentar melhorar se atacando. Existe uma diferença enorme entre orientação e agressão. Orientação diz: vamos ajustar isso. Agressão diz: você é um desastre. Orientação ajuda você a enxergar o próximo passo. Agressão faz você querer desaparecer. Orientação cria movimento. Agressão cria medo. Então a pergunta não é como parar de querer melhorar. A pergunta é: como melhorar sem me destruir no processo? Uma forma simples de quebrar o ciclo é separar fato de julgamento. Fato é: eu atrasei essa tarefa. Julgamento é: eu sou irresponsável. Fato é: isso não saiu como eu queria. Julgamento é: eu nunca faço nada direito. Fato é: eu estou cansado. Julgamento é: eu sou fraco. Quando você mistura fato com julgamento, a situação fica muito mais pesada. Mas quando separa, você recupera a clareza. Porque um fato pode ser resolvido, um julgamento só te machuca. Outra forma de sair do ciclo é perceber o tom que você usa com você mesmo. Imagine que alguém que você ama chegasse cansado, triste e frustrado. Você diria: você é inútil? Você nunca faz nada direito? Você deveria ter vergonha. Provavelmente não. Você talvez diria: respira, vamos ver o que dá para fazer. Você tentou, isso não define quem você é. Então por que a sua mente merece um tratamento pior? Autocompaixão não é passar pano, é criar um ambiente interno onde você consegue melhorar sem medo constante. A autocobrança geralmente fala em frases grandes demais. Você precisa resolver sua vida, você precisa mudar tudo, você precisa ser melhor. Mas a mente responde melhor a passos concretos. Então troque cobrança por próximo passo. Em vez de eu preciso dar conta de tudo, pergunte qual é a próxima ação pequena. Em vez de eu não posso errar, pergunte o que eu posso testar.
Em vez de "eu tenho que ser perfeito", pergunte "qual versão simples eu consigo agora?". O próximo passo te tira do julgamento e te coloca em movimento. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que se cobrar era a única forma de continuar. Talvez a autocobrança tenha virado uma voz tão comum que você nem percebe quando ela aparece. Mas você não precisa se destruir para melhorar. Você não precisa transformar cada erro em sentença. Você não precisa transformar cada pausa em culpa. Você pode querer melhorar sem se humilhar. Pode reconhecer falhas sem destruir sua autoestima. Pode descansar sem achar que está ficando para trás. Pode dar um passo pequeno sem se chamar de fraco. O ciclo da autocobrança começa a perder força quando você percebe que ele existe e, aos poucos, troca punição